Hoje, nos estúdios comigo, tenho uma convidada muito especial, diretamente da África do Sul. O nome dele é Regent Wenkame. Ele é o Regent, o líder da tribo Khoi, uma das tribos indígenas, a primeira tribo indígena da África do Sul. E é realmente maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada, Regent. Muito obrigado, que honra estar na sua bela cidade. É uma cidade linda, não é? Com certeza. Você gosta daqui? Sim, meu problema é que fui ao mercado do hotel e quando voltei era a ladeira acima. Era a ladeira acima. Jerusalém é uma cidade de colinas, esse é o problema. Você Seu exercício aqui? faz seu exercício, você fica com as pernas fortes. Sim. É um prazer tão grande caminhar pela cidade, tem tanto para ver, tão rica em história, Sim, é mesmo. É. revitalizante, faz bem para a alma. Muito obrigada por dizer isso. Nós nos conhecemos há mais de um ano, quando inauguramos a Embaixada Indígena de Jerusalém para as primeiras nações e tribos indígenas de todo o mundo que vieram abençoar Jerusalém. E você disse algo lá no palco que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Vou carregar isso comigo. Você disse: se o povo judeu não é indígena, a terra de Israel, ninguém é indígena em lugar nenhum. A nação judaica tem o maior, eu acredito, um histórico escrito abrangente que é verificável não só nas pedras, mas nos livros, nos anais de seus amigos e inimigos. Então, não há outro lugar que possamos chamar de pátria da nação judaica além desta terra sagrada. Então, eu mantenho o que disse e acredito que isso seja verdade. Em todo o mundo, onde há pessoas, agora você encontrará as escrituras judaicas, o que chamamos de Antigo e Novo Testamento. E muitas pessoas, a maioria do mundo, conhece a história do Povo judeu. O chamado de Avraham, os primeiros hebreus, a aliança que Hashem fez com eles, a época no Egito e sua redenção, as histórias gloriosas dos reis e dos juízes do rei David. Você pode perguntar às crianças sobre a batalha de David e Golias, e eles serão capazes de te contar. Quase em todas as nações as pessoas falam sobre David e Golias. Eles se referem ao que aconteceu há milhares de anos nesta terra. E não muito longe de nós temos a cidade de David. Ninguém pode negar isso. Não é algo que você tira da sua língua, não é algo assim. Todo mundo que é contra a palavra do Senhor vai negar os judeus, a ancestralidade nesta terra. Então, sim, os judeus são daqui, pertencem a este lugar e nunca vão sair daqui. Deus te abençoe pelo apoio. E, gente, você também é de uma tribo indígena da sua terra. Conte-nos um pouco sobre a tribo Khoi. Obrigado. Adoro falar sobre o povo Khoi. Os Khoi são a primeira nação do sul da África, né? A parte mais ao sul do continente africano. Na verdade, somos nações irmãs. Khoi e eu sou. O sol está mais para o lado do interior e nos lados costeiros e um pouco mais para dentro estão os povos Khoi. Todo mundo que veio para o sul da África nos encontrou lá. Os chineses, os portugueses, os ingleses, os holandeses, até mesmo tribos do norte da África que desceram nos encontraram lá. Então nós nos consideramos os primeiros, com razão, as primeiras nações. E mesmo na nossa cultura não há muitos registros escritos. A maioria dos nossos registros são os desenhos do nosso povo nas pedras.
Então é de lá que viemos, é de lá que eu venho. Khoi tem, assim como a nação de Israel, 12 tribos. Existem várias tribos entre o povo Khoi, os Nama, os Corruqua, os Ainaqua, os Ressequas, os Inquas. Então, há muitos Qua, que significa Pessoas têm muitas tribos compõem a nação Khoi. Infelizmente, não somos. unidas, nós Também temos grupos dissidentes e distintos. Mas acreditamos que a Kaoi é uma nação com propósito na África, no sul da África. Temos um propósito triplo. Como a primeira nação da Terra, acreditamos que temos um papel sacerdotal, função a cumprir, interceder e orar pela Terra. A segunda função é que acreditamos que somos os pacificadores ou os reconciliadores na Terra, promovendo a paz entre as pessoas. E, em terceiro lugar, acreditamos que somos os mordomos da terra, cuidando do que o Todo-Poderoso nos deu, seja recursos no solo, animais vivos, plantas, pessoas. Precisamos cuidar disso. Então, você é muito bem-vindo para visitar as partes do sul da África. Os Khoi estavam espalhados por diferentes fronteiras. Então, as fronteiras do sul da África eram fronteiras coloniais, Então, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Lesoto, todas essas eram fronteiras coloniais e os Khoi viviam em todas elas. Em tudo isso, então, nós nos chamamos de Khoi do Sul da África, não particularmente da África do Sul, embora a África do Sul tenha a maioria do povo Khoi. Uma coisa interessante que talvez você não saiba é que uma das nossas tribos, uma das maiores, é a tribo Nama. E o país Namíbia recebeu o nome dos Nama, tribo, e o deserto da Namíbia recebeu o nome da tribo Nama. Um grupo glorioso de pessoas é a tribo Nama. Na maioria das vezes, você os encontra nas partes noroeste do sul da África e na Namíbia. maravilhoso. Mal posso esperar para visitar. Essencialmente, pela sua história, seu povo foi colonizado várias vezes. E você mesma teve que viver uma dessas, eu acho, colonizações, que foi a África do Sul antes de ser independente, Afrikaner, eu acho. E o apartheid. Após ter vivido isso e passado pelo apartheid, Que talvez você pode comentar sobre isso. E você vem aqui e você ouve as acusações de que Israel é um estado de apartheid. Como isso faz você se sentir? Sim, muito obrigado. Isso é algo muito próximo do meu coração, poder corrigir isso. Posso. Só vou dar um passo atrás e te contar que muitas pessoas vieram e quiseram nos conquistar. Os chineses passaram por aqui e acho que estavam mais interessados em comércio do que os portugueses. E uma das nossas maiores batalhas nós lutamos contra os portugueses na Batalha do Rio do Sal. E o vice-rei da Almeida e seus homens foram derrotados pelos Khois. Isso se destaca como uma das nossas grandes vitórias. Isso garantiu que Portugal não fosse o colonizador. Os holandeses vieram depois, mais de 100 anos depois, porque a história dos Khois já era conhecida no mundo todo e eles vieram com armamento superior. Vocês assustaram os próximos colonizadores após derrotarem os portugueses? Depois que derrotamos os portugueses, eles não ficaram interessados em voltar. Não estavam nada interessados em voltar. E nos anos 1600, os holandeses vieram primeiro como comerciantes, mas depois, através de engano e guerra, infelizmente dominaram, A gente. avançando mais, centenas de anos. Nós vivenciamos uma das histórias mais sombrias da humanidade, chamada Apartheid. O Apartheid foi maligno, era enraizado, estava codificado nos livros de leis, era imposto pela força das armas. Era
removendo a essência, a alma de um povo com base na cor da pele. Foi horrendo, foi uma guerra econômica, foi opressão psicológica. Isso significava que o nosso povo estava degradado e nossa dignidade foi retirada. Nós não tínhamos justiça, igualdade perante a lei. Nossa terra foi tomada, retirada de nós através do ato de áreas de grupo. O sistema educacional era contra nós. Nós tínhamos o que chamamos de educação Gute. Havia preservação de empregos. Então, você não podia seguir a carreira do seu coração. Tudo era contra nós. Você não podia ir como uma pessoa não branca a certas praias. As praias de elite eram só para brancos. Se você viajasse de ônibus ou de trem, havia um lugar claramente designado para você sentar, onde um lado era para os brancos e o outro para os não brancos. A piada é que as pessoas podiam passear com seus cachorros pretos na praia, mas pessoas negras não eram permitidas. Mas o apartheid não era uma piada, era um ataque sério contra a criação de Deus. Então eu estou chateado, estou perturbado, estou com raiva quando as pessoas chamam Israel de um estado de apartheid. Eles menosprezam o nosso sofrimento, o nosso sangue, o nosso insulto contra o coração e a alma dos sul-africanos, não brancos, e não apenas os Kui, os indianos, todas as tribos negras foram insultadas e degradadas pelas leis malignas do apartheid. O que me deixa bravo é que alguns sul-africanos negros chamam Israel de estado do apartheid. Agora, é isso que eu digo. Eu digo que se você chama Israel de estado do apartheid, isso significa que você nunca esteve aqui. Certo, porque qualquer pessoa que já passou pelo apartheid andaria por aqui e pensaria: o quê? Nós não podíamos ter nossos juízes como magistrados inferiores. Em Israel, hoje, você tem árabes Juízes? na Suprema Corte. Nós, nosso povo no exército. Na verdade, os Kui têm muito orgulho em dizer que o povo Khoi é um dos soldados mais corajosos. E quando eles eram chamados para rastrear o inimigo, eles os encontravam. Eles eram rastreadores muito bons. Mas se você tivesse um sargento Khoi, teria que se submeter a um cabo se ele fosse branco. Certo? Então havia um vidro. Teto de vidro sempre. Então, nas FDI você tem muçulmanos, oficiais com judeus. Comandando soldados judeus. Exatamente, esse é o ponto. Então, se você é do Oriente Médio e chama Israel de estado de apartheid, você não faz ideia do que é o apartheid de verdade. Então, estou chamando meus compatriotas sul-africanos e dizendo: venham dar uma olhada, venham ver Israel, venham ver como árabes e judeus vivem juntos, trabalham na mesma empresa. Na África do Sul, você nunca teria um médico negro. Primeiro, era contra a lei seguir esse caminho. Então, pouquíssimos médicos negros existiam durante o período do apartheid. Você nunca veria um branco consultando um médico negro. Em Jerusalém, tantos judeus vão a médicos árabes. 40, 50% dos médicos e enfermeiros são árabes. Sim, então não. Israel não é um estado de apartheid. Na verdade, existem outras nações que você pode chamar de estados de apartheid.
onde ser cristão vai fazer com que você seja presa e, seja vítima e até morto. sim, Aqui não. Aqui vemos muçulmanos, drusos, cristãos e você sabe, os cristãos têm todo tipo de agrupamentos distintos. judeus, os ortodoxos e os judeus seculares vivendo e lado a lado em paz. O apartheid não permitia isso, né? No apartheid você não podia se casar, uma pessoa branca não podia se casar com uma negra. Se houvesse um cruzamento, De raça? um casamento misto, você teria que fugir e ir para a Inglaterra se o dinheiro e o amor forem fortes o suficiente e se casar lá. Eles até tinham uma lei da imoralidade contra. Em casos onde não havia casamento nem relações sexuais entre raças. Então, era maligno até o âmago. O apartheid era maligno até o âmago e já se passaram mais de 40 anos desde o apartheid. E ainda lutamos com as cicatrizes, o trauma e o atraso, o econômico. Marginalização de todo um grupo de pessoas? Você está economicamente muito atrás daqueles que foram favorecidos. Claro. Sim. Então, eu nem consigo considerar Israel um estado de apartheid. Sim. E, gente, o que deu errado com o governo sul-africano? Que eles basicamente transformaram isso em uma missão de vilanizar, demonizar Israel? Durante a luta pela igualdade no fim do apartheid, tivemos alguns grandes líderes entre Nelson Mandela, Ellen Bussack, Trevor Manuel, grandes líderes. O que deu errado? A política se tornou. A luta contra o apartheid foi de base, foi feita por pessoas comuns, mas a principal força motriz da luta contra o apartheid, o Congresso Nacional Africano, perdeu o rumo moral. Eles se tornaram corruptos. Quando o Congresso Nacional Africano quis disputar as eleições anteriores, eles acusaram Israel de genocídio. Isso era parte da campanha política deles? Conseguiriam apoio de parte da população? Por quê? Bem, eu não acho que a maioria das pessoas sul-africanas apoiavam isso. Sul-africanos declararam no último censo, cerca de 80% dos sul-africanos afirmam ser cristãos. Certo. E eles iriam querer ter retidão e justiça. Mas deixe-me falar sobre o genocídio, na questão do genocídio, né? Eu tive o privilégio de visitar o local do massacre no Festival Novo. Sim, doloroso. Tão doloroso, É difícil. porque são pessoas jovens. Eu vejo rostos. Quando vejo aqueles rostos daqueles jovens homens e mulheres, penso que poderia ser meu. Família. Claro. E quando vi os vídeos que não foram divulgados nas redes sociais, é absolutamente desumano o que aconteceu lá. Então, primeiro, eu apoio o direito de Israel de se defender. Se o governo de Israel não tomasse medidas para se defender, estaria sendo negligente e não seria digno de ser um governo. Certo. Número 2. Eu acredito que
Você não pode viver com uma ameaça constante de terrorismo à sua porta. Você precisa garantir que isso não aconteça novamente. Então, quando a África do Sul levou Israel ao tribunal criminal, fiquei bastante chateado. Isso me incomodou. E eu me afastei, assim como o povo COI. Eles fazem parte do meu grupo, nós nos distanciamos do governo sul-africano. Nós acreditamos. E há essa suposta história de que um país estrangeiro lhes deu dinheiro e eles se tornaram fantoches de um regime estrangeiro. Então, o senso moral deles é distorcido. Quero dizer, eles também estão administrando mal o país. Não é que isso seja a única coisa acontecendo. Tem muita água, tem violência. O Congresso Nacional Africano deveria ser o exemplo de um novo sul-africano. Eles estragaram tudo. A África do Sul regrediu. Há mais assassinatos por dia na África do Sul do que em qualquer outro momento da história da África do Sul. Nem mesmo o regime do apartheid matou tantas pessoas quanto o número de assassinatos na África do Sul. O RAND perdeu seu valor de 1 para 1 em relação ao dólar. Uou, Agora são 17 rands para $1. isso é loucura. É? Então, nós temos o privilégio de contar com algumas pessoas que se manifestam, que apontam para o má administração, a corrupção, o crime do governo do Congresso Nacional Africano. E em algumas partes do nosso país, você é penalizado se empregar descendentes COI. Sério, Sim, eles te consideram inimiga e encrenqueira. Faz parte. da Lei de Equidade no Emprego. Certo. Qual? Onde as pessoas CAOI estão sendo classificadas como não tendo o percentual ideal de pessoas que precisa ser empregado naquela área específica. Eles estão praticando tribalismo, elitismo, carcicismo e racismo. Sim, sim. Então, o Congresso Nacional Africano nem conseguia administrar o próprio partido político. Houve uma época em que eles nem conseguiam pagar seus próprios membros. Então, em vez de serem o exemplo, eles fizeram a África do Sul retroceder. Algumas pessoas avançaram, os políticos e seus aliados. A famosa Comissão Zondo expôs muita corrupção na África do Sul. Então, eles não estão fazendo um bom trabalho. E depois da acusação contra Israel, você sabe, né, o Congresso Nacional Africano tinha mais de 50% dos votos. Desta vez, estão com menos de 50%. Eles estavam acima de 65%. Em eleições passadas, algumas áreas tinham 80% dos votos. Na última, ficaram com menos de 50% e lá para formar um governo de coalizão. Eu acredito que vimos o fim da dominação do Congresso Nacional Africano. Você acha mesmo? Sim. Quando é a próxima eleição? Terá eleição em 2026. Essa é uma eleição municipal e estadual. E depois vai ter outra eleição 2 anos depois, que é a eleição nacional. Se eles não se arrependerem, não mudarem e não corrigirem o que estava errado, será o fim. São mais de 40 anos, um período de provação, 40 anos em que eles teriam estado governando. Eu não vejo eles mudando. Eles se tornaram radicais, se envolvendo nos assuntos de outras pessoas em vez de resolverem seus próprios problemas em casa. Eles não estão indo bem, o Congresso Nacional Africano não está indo bem. E o que te dá esperança, Regente Wayne? O que te dá esperança? Minha esperança está no Todo-Poderoso.
Eu confio que no final a justiça prevalecerá. Nossa vitória é certa. O fato de termos batalhas pelo caminho não deve nos desanimar, mas eu acho que vamos superar. Eu fico animado com sul-africanos que se levantam. Eu também preciso falar para vocês sobre a comunidade judaica na África do Sul. Nós temos Uma comunidade judaica muito, muito forte. Eles são muito, muito influentes e são um verdadeiro benefício para o país. Eles são um dos grandes empregadores, né? Você sabe, a África do Sul tem um enorme desemprego. problema. Então, eles são um dos grandes empregadores e nomes conhecidos. Mas, infelizmente, o antissemitismo também apareceu na África do Sul. Há um crescente grupo ou grupos que são anti-Israel. E por isso precisamos divulgar a história, espalhar a palavra, a mensagem da verdade. Eu acredito que a luta não é realmente contra os judeus. A luta é para garantir que as promessas do Todo-Poderoso não se cumpram. Então você vê isso como uma batalha espiritual? Eu vejo isso como uma batalha entre o Todo-Poderoso e Satanás. Se os judeus puderem ser destruídos, isso significa que a palavra do Todo-Poderoso não é. Verdadeira. Se Jerusalém puder ser invadida, isso significa que Israel não é o lar eterno dos judeus. Então, os judeus estão na batalha e são aqueles que precisam ser destruídos por Satanás para que ele possa provar que o Todo-Poderoso mente. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque ele não pode mentir. É impossível para ele mentir. E eu quero encorajar o povo judeu a se apegar a ele, mesmo passando por esse trauma de guerra e dos massacres. Que eles encontrem esperança na sua Torá, no Tanakh. Há tantas promessas dele de que ele cuidará dos judeus, de que ele cuidará do seu povo, que vocês são o povo escolhido dele e ninguém pode tirar isso de vocês. Bem, é maravilhoso que tenhamos aliados. Como Você para venha à Terra Santa Jerusalém para nos lembrar, porque às vezes é difícil perceber isso de dentro, né, estando no meio de tudo. Mas ter uma líder espiritual e tribal como você, vir aqui para nos encorajar e nos lembrar para nós é extremamente significativo e nos fortalece. Regente Wayne Kami, muito obrigada por estar aqui. É ótimo conversar com você. obrigado, foi uma honra. Vida longa, Jerusalém. Amém. Amém. Obrigada.